A ideia desse vídeo é conversar comigo mesma para que durante esse meu processo criativo do meu novo EP eu consiga organizar as minhas ideias de forma visual, porque nem sempre eu volto nas minhas escritas, mas como eu passo muito tempo ouvindo podcast ou assistindo vídeos enquanto eu faço coisas na minha casa, a ideia é que eu possa também ouvir esses vídeos do meu processo criativo durante o processo e pós-processo para entender os momentos que eu errei, os momentos que eu acertei. Tenho tentado aí entender o quem sou eu, né? Talvez o microfone vai ficar um pouco ruim porque ele tá bem perto da torneira, mas eu tô com medo de deixar ele aqui e fazer muito ruído, porque ele fica esfregando na blusa, ele faz muito ruído. Então, vou tentar equilibrar as coisas. Tenho passado aí por algumas crises no meu processo criativo. E quando eu digo crises no meu processo criativo, o que eu quero dizer? Tem um lado de mim que sabe que quer fazer arte, sim. Mas tem outro lado que fala como eu quero fazer a minha arte. Eu sempre prezei muito assim por versatilidade. O meu EP que eu relancei agora dia 12, ele tem trap, drill e afrobeat. O meu álbum que eu lancei no ano passado, ele tem trap, drill, afrobeat e boom bap. Eu tô para lançar agora um som que é um feat, que é boom bap, e eu tenho gravado drill, boom bap, trap e uma música que eu ainda não sei que gênero que é exatamente, que é uma mistura de várias coisas. Então eu tenho tudo isso para lançar. Só que existe uma necessidade de nicho também, que quando você começa a nichar a sua arte e colocar ela numa vertente específica, talvez você consiga atingir melhor o seu público. Porque, por exemplo, tem gente que me ouve que gosta mais de boom bap, mas aí vai ouvir o álbum, tem várias coisas no meio que não são boom bap. Tem gente que me ouve que eu sei que gosta mais de trap feminino, mas tem umas paradas no meio que não é trap feminino. Então, tipo assim, como que eu vou conseguir dialogar com o meu público de uma maneira que eles achem coerente a linha de raciocínio, né? E que eu também me sinta satisfeita. Eu posso partir da coisa de que talvez o meu público seja tão eclético quanto eu, eclético nas vertentes, né? Posso sim, mas também me provoca num lugar de tipo assim, meu, tá, e aí? Será que não vai ter um bagulho que eu vou pegar e eu vou falar assim, nossa, eu me encontrei demais nessa vertente? Porque eu vejo pessoas criando no trap, tipo, no boom bap, e vai que vai, e é isso aí. E eu não sei se em algum momento eu vou encontrar uma parada que eu vou ver dessa forma, sabe? E a minha procura nesse EP é tentar construir algo que seja bem genuíno, sabe? Eu não sei ainda exatamente que vertente. Hoje eu tive a minha primeira conversa com o Samu, mandei mensagem para ele. Eu digo hoje, porque eu tô gravando esse vídeo na segunda, mas eu não tenho certeza. Ai, perdão. Eu não tenho certeza de quando eu vou postar esse vídeo, né? Provavelmente essa semana. Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é, essa semana eu comecei a conversa com o Samu para a criação desse novo EP. E aí fica dentro de mim a coisa tá, do que eu tô falando, do que eu quero falar. Isso eu sei. Como eu quero falar, sabe? Eu vou apresentar para ele hoje, eu vou apresentar para ele hoje algumas referências de coisas que têm assim permeado tanto meu Spotify quanto os meus desejos, as minhas emoções, assim. Então, tipo, estamos aí começando um processo. Daí, claro, óbvio, que vem aquelas discussões mentais de tipo, o que vende? E eu não quero fazer uma parada que vende, tipo, só porque vende. Ao mesmo tempo que eu também quero pagar minhas contas, mas eu tendo a pensar que o caminho é outro, sabe?
O caminho é fazer o que você gosta de fazer, o que você vai amar fazer. Mas esse álbum, esse EP que eu tô produzindo, ele é mais um processo de autodescoberta do que um processo de descoberta de gênero, apesar de eu ter começado falando nisso. Esse EP é mais sobre uma autodescoberta do que algo que está aqui. Eu acho que eu tô até fazendo esses vídeos porque eu tô muito interessada na jornada. Eu quero saber por onde eu passei, quais foram as referências que eu bebi e como que eu tô fazendo isso para eu fazer de uma maneira assertiva. Eu acho que é isso. E eu quero fazer de uma maneira assertiva comigo mesma, porque às vezes eu me sinto muito frustrada de não entender qual foi o meu caminho da construção de determinada música. Eu gosto de saber qual que é o caminho da construção da música. E às vezes eu não volto nos meus escritos, né? O que eu tava pensando é isso. Que às vezes eu não sei como eu cheguei até ali. E aí eu vou entrar em outro processo criativo e eu não me lembro de como eu comecei o anterior. E eu quero começar às vezes do mesmo jeito ou de uma forma diferente, mas eu não tenho registrado como eu comecei. Então, esses vídeos que eu vou postar têm a ver com esse processo de descoberta e também abrir com as pessoas que me seguem e tal, sem muita pretensão, como que tem sido essa fase da minha vida. Porque eu acho que tenho conversado muito com a minha psicóloga sobre eu estar numa fase de outono da vida, sabe? Não da minha carreira. Uma fase outonal de lule, assim, o momento em que eu tô vendo as folhas caírem para proteger o solo pro frio que vem. E é isso, é um momento muito de recolhimento, assim. É um momento muito de... Por mais que eu tenha acabado de fazer a minha circulação de shows, eu acho que a turnê também está nesse lugar de finalização de ciclo, talvez. Eu acho que eu fechei ali um lugar na minha vida, na minha carreira, e eu tô abrindo outro. Mas para abrir esse outro, eu preciso dessa fase de outono. Minha terapeuta perguntou para mim o que é o outono, né? E por que as folhas caem no outono. E eu falei para ela que eu não sabia exatamente por que as folhas caíam. E ela me disse que as folhas caem para proteger o solo do inverno rigoroso que está vindo. Para manter a temperatura. E eu achei isso tão bonito, porque eu acho que eu tô nessa fase de deixar cair as folhas. E eu quero registrar essas folhas em queda. E é muito louco eu entrar num processo de escrita de EP no meio deste furacão que eu tô vivendo, porque eu vou começar o processo de escrita de um álbum que vai sair no começo do ano que vem. Por que que eu tô fazendo essas duas paradas ao mesmo tempo e uma não tem absolutamente nada a ver com a outra? Porque meu álbum é um bagulho muito complexo. Muito complexo. E eu acho que o álbum, você precisa entender, tipo, que história você tá contando e tal. Pé de Agô foi um processo muito louco, assim, muito bonito. E que agora eu gostaria de fazer algo diferente, porque eu sei aonde foram os lugares que eu me doei mais, que eu me doei menos, que eu me senti perdida. E não tem nada pior do que você se sentir perdido no meio de um bagulho que tem 10 faixas. Meu próximo álbum vai ter 9 faixas. E eu tô fazendo esse processo de
de filmar mesmo a construção desse EP, porque eu vou precisar desse material e vou precisar ter descoberto mais sobre mim para esse álbum, porque esse álbum vai partir de um lugar muito profundo. Então, que eu já tenha mais ou menos ali um terreno sólido para eu saber onde eu vou pisar. Por incrível que pareça, peraí. Só pra vocês não terem que ouvir minha torneira. Por incrível que pareça, eu acho que eu terminei o assunto ao mesmo tempo que eu terminei de lavar a louça. Então, vou terminar de enxaguar com vocês aqui ainda, mas em silêncio na minha reflexão de começamos. Eu acho que esse vídeo é um start interno e externo de que a busca já existia, a jornada já estava acontecendo, mas me sinto mais consciente agora. Preciso fazer isso de uma maneira muito lúcida, porque eu quero que esse EP seja o registro dessa busca. Talvez eu tenha buscado sem anotar, e eu tenho sentido falta de um diário de bordo. E acho que esse diário de bordo vai me ajudar muito.